na mesa, trabalhei no plenário, trabalhei em presidência de partido, com diversos deputados e também, algum tempo depois, no Senado Federal. Inclusive, ocorreu um fato muito curioso, fui assessor de plenário durante muitos anos e o assessor de plenário não pode sentar nas cadeiras dos deputados, tem que ficar em pé. E esses dias eu estava na sessão, cansado, à noite, e estava em pé. De repente eu olhei a cadeira e falei assim, nossa, agora eu posso sentar na cadeira aqui. Quase um condicionamento, né, de tantos anos assessorando ali o plenário. Então eu trago essa experiência, não apenas como professor de processo legislativo, como advogado, mas alguém que entende o ambiente, que entende o modus operandi, entende como funciona. Então, tomamos posse agora no dia 7 de março, completou nem um mês, e temos tido uma atuação bastante exitosa, bastante profícua, e aí fica uma mensagem, né? As pessoas acham que um deputado não faz nada, porque na verdade você participa de inúmeras reuniões, inúmeros debates, participa das comissões, do plenário, faz pronunciamentos, apresenta requerimentos, pareceres, relatórios, emendas, tem os atendimentos no gabinete, tem as reuniões da bancada do DF, tem as reuniões da bancada do nosso partido, Republicanos, e, obviamente, também inúmeras agendas externas. Então, eu me sinto assim muito, vamos dizer assim, um adjetivo, né? Bastante orgulhoso, não pelo cargo em si, mas de ser instrumento, de ser porta-voz, né? Ou seja, nós somos canos sujos, somos canos enferrujados, mas podemos levar água limpa para as pessoas. Então, por intermédio do meu trabalho, está fazendo bem para a sociedade de Brasília e também, obviamente, da nação brasileira. Esse é o programa Radar 901, Brasília, 20 horas e 14 minutos. Agora nós tivemos que fazer uma reentrada novamente aqui no Instagram. Agora estamos transmitindo com as imagens todas aqui, com a nossa equipe aqui de estúdio. E trabalho ao vivo é assim mesmo, pessoal. A gente que faz a produção toda aqui, a gente que faz a iluminação, que faz a equipe de computação. Então nós estamos aqui hoje, aqui nesse momento muito especial, recebendo aqui em nossos estúdios o deputado professor Paulo Fernando, que contou um pouco aí da sua história, né? Tem sempre uma boa informação para que a gente possa fazer um bom trabalho. O Evilásio Carajola disse aqui, ó, tá baixo, não tá escutando, dando para ouvir direito. Aí vem aqui, isso mesmo, o som tá baixo. Aqui a galera já tá participando. O Paulo está falando um pouquinho baixo, ele tem que falar um pouco mais próximo mais aqui, alto, né? Mais próximo aqui. Paulo... E aí, galera, vai falando aí, vão controlando a gente, que a gente vai trazendo aqui as nossas boas informações. Doutor Paulo, nós estamos sabendo que agora, recentemente, o senhor recebeu um projeto da ATBCDF. E nesse projeto da ATBCDF consta sobre a possibilidade de aposentadoria para o bombeiro civil em 25 anos. O que o senhor acha sobre essa ideia? Qual a posição do senhor em relação a essa situação? Eu recebi em audiência na semana passada uma pleiade de bombeiros da associação e que me apresentaram um anteprojeto relacionado aos direitos dos bombeiros. Eu, na condição de professor de regimento e professor de direito, estou estudando, fazendo os acertos e provavelmente na semana que vem nós protocolaremos esse projeto, que evidentemente vai passar em várias comissões, né? E depois vai para o plenário e depois no Senado. Então é um longo caminho, mas evidentemente se nós tivermos a ajuda não só da Associação de Brasília, mas de diversos segmentos do Brasil, pressionando seus deputados, conscientizando, falando a respeito da importância dos direitos dessa importante categoria, acho que a médio e longo prazo nós poderemos ter um pleno êxito na aprovação desta proposição, que eu me sinto muito orgulhoso de ser o primeiro proponente. Realmente é um prazer muito grande. É uma profissão assim, onde as pessoas precisam de mais reconhecimento, né? Então, nós temos uma equipe de profissionais que são muito bem treinados, né? E que são muito pouco aproveitados no mercado de trabalho. Então, a necessidade que temos hoje de um bombeiro civil, doutor Paulo, é muito grande nos mais variados setores, porque eles que fazem o combate no primeiro momento
né, em relação à proteção, em relação a casos de emergência, em casos efetivamente de pessoas que estão passando mal. E eles têm, tanto eles quanto elas, os bombeiros e as bombeiras, têm realmente exercido um trabalho de salvamento muito intenso dentro da sociedade brasileira e que esperamos, né, que com o seu trabalho, com a sua força efetiva mesmo, possa proporcionar um reconhecimento para essa categoria, embora tenhamos uma lei, a 11.901, mas que possa ser reconhecido de forma mais intensa por todos, né, principalmente o empresariado, que são os contratantes desses profissionais no seu dia a dia. Além dos bombeiros civis, eu sei que o senhor trabalha com outras áreas também. Quais áreas assim que o senhor está... Então, em menos de um mês de desempenho do mandato, já apresentei um projeto que visa alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente em relação à guarda. Apresentei requerimentos de informações com a matéria constitucional, ou seja, a autoridade tem que responder no prazo de 30 dias, senão incorrerá em crime de responsabilidade. Um requerimento de informações endereçado ao Ministério das Relações Exteriores para averiguar o porquê o embaixador Celso Amorim, né, assessor da presidência, esteve na Venezuela com o ditador Nicolás Maduro. Então, quero saber qual foi a agenda, quem o acompanhou, quem autorizou, se ele foi voluntariamente, se ele foi com a anuência do Ministério, do Presidente da República. Também apresentei um outro requerimento endereçado ao atual Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania a respeito dos projetos do governo passado da Secretaria Nacional da Família. A secretária era minha diletíssima amiga Ângela Gandra. Então, questionando a respeito da continuidade ou não e como andam os projetos no nosso governo passado, da qual eu tive a honra de fazer parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Eu era secretário nacional do Idoso Adjunto e depois fui assessor especial da minha diletíssima amiga, hoje senadora Damares Alves. E também um terceiro e último requerimento para o Ministério da Reforma Agrária, indagando quais são os estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas, que detenham mais de 5.000 hectares de propriedades rurais no Brasil. Eu faço isso como um sinal de alerta, porque nós temos aí países estrangeiros, principalmente a China, que vem comprando uma grande quantidade de terras. Me preocupa então a questão da produção agrícola. Pois é, doutor Paulo. O Orlando Júlio está aqui no ar com a gente, Brasília, 20 horas e 20 minutos nesse momento. Ele diz aqui o seguinte: a categoria anseia muito por esse projeto aí da aposentadoria. E ele coloca: obrigado, deputado professor Paulo Fernando, por ter abraçado essa causa tão relevante para o bombeiro civil. Então você veja que essa questão da aposentadoria, numa profissão em que se tem periculosidade, é muito importante. Esse trabalho do senhor, inclusive eu tive pesquisando aqui no seu Instagram, nas suas redes sociais, eu vi que o senhor estava fazendo uma distribuição de retalhos, né? Um trabalho. Como é que é isso, doutor Paulo? Como funciona? Eu tenho um amigo, empresário, que ele tem uma fábrica, né? E a legislação ambiental proíbe que ele descarte esses restos, esses retalhos no lixo comum. Então, ele recolhe uma vez por mês, eu passo lá e faço a distribuição desses retalhos para cooperativas de idosos, cooperativas de pessoas que mexem com artesanato, costureiras. Né? E com isso, com esse artesanato, com essa produção, eles conseguem vender e melhorar a sua renda. Boa pergunta, boa resposta. Eu acho que a gente tem que trabalhar pelo social também. O Evilásio Caradiola, que é um apreciador aqui do nosso programa, um amigo, um colega nosso aqui também, ele faz uma pergunta, eu vou responder essa pergunta bem rápido, doutor Paulo. Ele pergunta que ele gostaria de saber como é que anda a questão das eleições do sindicato. Essa é uma matéria de ordem interna aqui da TBC, né? Mas eu posso responder resumidamente para você. Estamos aguardando todos os recursos que o sindicato deu entrada na protelação das ações que anularam a eleição, eles perderam, isso é fato, os processos são públicos.
O processo agora retornou à vara de origem, que é a 15ª vara do trabalho aqui do Distrito Federal, Evilásio, e estamos aguardando a juíza dar os andamentos. Ela já solicitou agora, no último despacho, que o sindicato cumpra com algumas determinações com relação a alguns recolhimentos que tem que ser feito, em face de terem perdido a ação. Parece que chega a próxima Copa do Mundo e não chega essas eleições. Ou eleição difícil, doutor Paulo, para sair aqui desse sindicato. O que está acontecendo, rapaz? Vamos fazer as eleições. A gente aqui é um grupo. Nós temos um outro projeto aqui que o senhor comanda, e comanda muito bem, tem participado, que é o projeto do Provida, né? O que seria o Provida? Como funciona? Instituído nos Estados Unidos ainda na década de 70, ou seja, pro-life, na decisão Roe vs. Wade, em que se legalizou o aborto. A partir dali, então, principalmente os católicos americanos, se reuniram, fizeram diversas associações em defesa do direito do nascituro, de católicos que lutam em defesa da vida desde a concepção até a morte natural. Então, somos defensores da vida, somos contrários à legalização do aborto, e durante esses anos todos, muitas outras instituições foram criadas com outros nomes, mas com o mesmo escopo, salvar vidas. Então, nós fazemos um atendimento chamado Operação Resgate, em que as mulheres grávidas, desesperadas, geralmente jovens, nos ligam pensando que nós vamos praticar o aborto, quando na verdade nós a amparamos, a acolhemos e oferecemos todas as condições para que aquela criança nasça. Então isso vai desde uma conversa, passando por cesta básica, por enxoval, por exames pré-natais, por psicólogos, quando é o caso. E nesses anos todos nós temos muito sucesso. Muitas crianças foram salvas, nós já estamos aí na segunda geração, crianças que foram salvas e agora já, inclusive, se formaram no ANIB. Pois é, você vê que importante essa atuação sua, que tanto é que o senhor foi reconhecido nas urnas, né, por esse trabalho em defesa da vida. Uma coisa interessante que eu gostaria de me questionar é que eu, Yuri, já há mais de 50 anos, né, eu já estou ficando mais velho um pouquinho, e eu sempre ouvi a seguinte frase desde a minha infância: o Brasil é o país do futuro. E eu fui crescendo, escutando: o Brasil é o país do futuro. Parece até aquela história fiado só amanhã. O Brasil é o país do futuro, e parece-me que esse futuro nunca chega, doutor Paulo. Eu lhe pergunto, o Brasil já é o futuro ou ainda temos que aguardar o futuro chegar por mais quanto tempo para sairmos desse? Bem, primeiro, só quem tem passado garante o futuro. Então, é uma consequência daquilo que plantamos. Nós já tivemos aí períodos terríveis no Brasil, com governos de esquerda, socialistas, não é? E obviamente essas sementes produzem frutos ruins. Tivemos aí um momento nos últimos 4 anos de tentar colocar ordem na casa, muitas, não foi obviamente 100%, mas muitas coisas tomaram um norteamento. Então, sorte que a gente precisa entregar à próxima geração, aos nossos filhos, os nossos netos, um país melhor do que recebemos dos nossos pais. E aí fica aquela dúvida, nós que nascemos durante o governo militar, não é? Evidentemente, o aumento da população fez com que nós tivéssemos aí um grande aumento da violência e da criminalidade, não só nas capitais, mas também aqui na nossa cidade. Isso é uma coisa que nos preocupa, é um assunto assim bastante polêmico. Todas as soluções apresentadas, elas são muito imediatistas, né? Mas eu sou sempre um otimista, né? Como bom botafoguense, e eu sempre acredito que teremos um amanhã melhor. E é para isso, então, que nós estamos fazendo a nossa parte lá na Câmara dos Deputados. Então, o senhor acha que o Brasil tem futuro? Sem dúvida. Temos que começar a trabalhar já. Sim, é só ver a pujança do nosso sistema agropecuário, a grande produção de alimentos do Brasil, a exportação de carnes, de frango, de suínos, tem aumentado a cada ano, mas evidentemente ainda temos aí a questão da má divisão de renda. Apesar de toda essa exportação, muitas pessoas ainda passam fome no Brasil, que acaba sendo um dilema. E isso, aproveitar, era uma das coisas que o saudoso
doutor Já Enéas. ia chamar o doutor Enéas. Não é? Ele falava, tem aqui a obra que estou divulgando do meu amigo professor Renato Veloso, uma publicação da livraria Residência Cultural Editora, com a apresentação do presidente Jair Bolsonaro. Eu tive a oportunidade de fazer a orelha do livro, fazer a revisão do livro. Então eu recomendo a obra da biografia desse grande patriota, um gênio, um homem injustiçado. Muitas das suas entrevistas, né, das suas palestras estão fazendo muito sucesso ainda na internet. Ele foi um homem além do tempo. Parece que ele veio na época errada, né? E ele então deixou um legado, né? Hoje ele tem muitos seguidores, várias páginas, né, na internet, Instagram, e eu recomendo para quem não assistiu ainda, caríssimo Lima, uma aula do Dr. Enéas. Ele, no final da aula, o aluno perguntou: o senhor acredita em Deus? Ele então vai para a lousa e pouco mais de 7 minutos lhe prova a existência da matemática. Tive a honra de ser correligionário do Dr. Enéas no Prona, trabalhei lá com meu amigo, padrinho, Dr. Elimar Máximo Damasceno, que também faz a apresentação dessa obra, e este livro traz a infância do Dr. Enéas no Acre, a juventude dele em Belém do Pará, Dr. Enéas sargento do Exército, depois Dr. Enéas professor e dono de curso preparatório para vestibular. E aí, Lima, eu era muito curioso, porque quando faltava um professor, ele perguntava onde parou a matéria. E ele dava aula de química, de física, de biologia, de matemática, de inglês, de português e de história. Ele só não dava aula de matemática. Isso não era gênio, era mais do que gênio. E eu não vou contar tudo para poder também atiçar a curiosidade de quem está nos acompanhando e poder adquirir o livro. Vale a pena conferir. Doutor Paulo, existe uma frase que o senhor já citou algumas vezes, eu tive a oportunidade de presenciar, em que o senhor diz que Dr. Enéas, saudoso Dr. Enéas Carneiro, foi o presidente que o Brasil não teve. Por quê? Eu acho que foi o melhor presidente que o Brasil não teve. Eu acho que se naquela época em que ele foi presidente, 89, a primeira vez, 94, 98, se nós tivéssemos todo esse aparato da internet, o resultado teria sido outro. Infelizmente, a imprensa o rotulou como doido. Ele não era doido, ao contrário, uma pessoa muito lúcida, sã, apenas tinha um pouco de excentricidade. Né? Pelo jeito dele, ele era muito magrinho, muito franzino, o óculos, né? Ele tinha 12 graus de miopia. Ganhou ou perdeu de você, Yuri? Bom, 12 graus, perdeu. Eu tenho, na verdade, eu fiz um implante em 2014, eu tenho 10,5 em cada olho, então ele era mais ceguinho do que... Mas ele nunca quis fazer esse procedimento, usava aquele óculos... Desta grossura. A grossura das lentes e aquela barba, em homenagem ao pai, porque o pai dele era barbeiro, e ele, então, em homenagem ao pai, resolveu não fazer mais a barba. Mas isso eram questões secundárias, menores, diante do brilhantismo, né, e do legado de ensinamentos que ele deixou. Por isso que eu recomendo a todos que leiam a biografia Meu Nome é Enéas. Paulo, nós temos um cenário político que se acelera para amanhã, quinta-feira, em que teremos o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil para iniciar suas atividades. Qual o cenário que o senhor vê com relação ao Bolsonaro, com relação ao comportamento do Congresso e até do próprio Poder Executivo, com este retorno judiciário, com este retorno do presidente Bolsonaro para iniciar a sua pátria, né, para iniciar suas atividades aqui no Brasil? O que o senhor... Então, ele teve uma saída estratégica, que analisando agora friamente, eu acho que foi boa, para poder minimizar o grau de beligerância de uma guerra que estávamos vivendo. Um país muito polarizado entre aqueles que votaram na reeleição do presidente Bolsonaro, aqueles que votaram na volta, né, do candidato que foi condenado pela justiça, fizeram a opção. Então, acho que o fato dele ficar esse tempo fora, né, quase 3 meses, foi importante. Evidentemente, é um novo cenário, ele deixa de ser o presidente da República e passa a ser o
porta-voz, o líder da oposição do seu partido, Partido Liberal, o maior, tem 99 deputados, fazendo uma oposição bastante intrépida, bastante contundente. Obviamente tem pessoas de oposição em outros partidos também, como o Partido Progressista, ou no meu partido também, no Republicanos. E obviamente agora nós vamos completar daqui a poucos dias 100 dias do governo Lula. E aí, obviamente, as pessoas vão começar a fazer comparações, né? Será que realmente o preço da picanha diminuiu? Pois é, né, doutor Paulo? Bom, dizem que vai aumentar porque começaram novamente as exportações para a China. Então, a questão da diminuição, pelo menos o que eu pude apurar, do preço da picanha por essas 2 semanas para cá, que nós tivemos uma notícia de um caso de um suposto vaca louca, né, aqui no Brasil, mas foi um boi só apenas, fizeram os exames todos, e agora o preço da picanha vai aumentar de novo, muito mais porque não vai ser exportada, e a China é o nosso principal parceiro econômico nessas exportações brasileiras. Voltando aqui ao tema, também, continuando no tema, né, do bombeiro civil, nós temos uma discussão muito grande na comunidade dos bombeiros civis com relação a essa amplificar, né, a amplitude do mercado de trabalho para o bombeiro civil. E uma das ideias, doutor Paulo, que tem sido discutida, assim, apresentadas nos grupos, né, de forma geral, é a possibilidade de você abrir um mercado nos condomínios residenciais, de você ter um bombeiro civil, ou ele fixo, ou ele na escala de 12/36, alguma coisa, mas tivesse um vínculo maior, né, com os condomínios residenciais aqui do Distrito Federal e do Brasil de uma forma geral, para que gerasse mais emprego. O senhor é a favor da maior geração de emprego para os bombeiros civis? Sem dúvida nenhuma, os dados estatísticos mostram, eu conversava com o Lima esses dias a respeito disso, da quantidade de profissionais que estão exercendo outras atividades, que não seja de bombeiro civil, né, para, evidentemente, levar o pão para casa, o seu ganha-pão. Muitos, inclusive, estão trabalhando com motorista de Uber, né, de aplicativos. Então, todo fato realizado para que aumente a oportunidade de trabalho sempre é muito alvissareiro. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é essa oportunidade de trabalho nos condomínios. Então, o bombeiro civil ele pode estar confiante que tem um parceiro para verificar seus direitos no Congresso Nacional. Sem dúvida nenhuma, nós queremos aí ser o porta-voz de toda a categoria. Já o fui no passado na condição de advogado, mas agora como representante do povo lá na Câmara dos Deputados. Você sabe que a atividade parlamentar ela é muito ampla. Outro dia um colega deputado, ele postou uma imagem do plenário, né, numa segunda-feira que estava vazio. E ele achando que com isso estava fazendo um bom negócio. E eu depois o adverti, porque o tempo que eu trabalho lá é maior do que a idade dele. Eu disse, olha, os deputados vêm de muitos estados, de longe, do Acre, de Rondônia, do Piauí, do Rio Grande do Sul. Não são todos os estados que têm voo direto para Brasília. Uns fazem escala, outros têm que pegar um carro para chegar até a capital, moram no interior. Tal sorte, para que um deputado estivesse aqui segunda de manhã, teria que sair muitas vezes domingo, deixar sua família. Então, como eles têm muitos compromissos na base, é importante também esse contato dos parlamentares. Então, nós temos sessões ordinárias de terça a quinta, temos a reunião agora das 33 comissões temáticas, que algumas foram desmembradas, além de ter o tempo destinado ao estudo dos projetos, dos pareceres, das relatorias. Então eu disse para esse colega, você está fazendo um gol contra. Não é? Você pode falar de outras mazelas do Congresso, mas falar que um deputado não trabalha, né, evidentemente não corresponde à realidade. Pois é, então Francisco... É só acompanhar nossas redes sociais, a nossa agenda e as nossas postagens e falar, rapaz, mas esse deputado trabalha muito, porque são muitos compromissos diários. Eu estou aqui gravando. Aliás, eu queria aproveitar e elogiar aqui, né? Eu sou leigo nessa questão aqui, mas a quantidade aqui de aparelhos, de botões coloridos, de câmera, tem um monte de luminárias, eu estou me sentindo assim no estúdio da NASA. Né? Seja bem-vindo, seja um parceiro nosso. E tem uns microfones assim dourados, né?
Mas não é folhada a ouro não, né? Não, esse aqui é um trabalho intenso realizado pela TBCBF, aqui representado pelo presidente da TBCBF, que é o Lima Bombeiro. Hoje ele é uma representação muito ativa na comunidade dos bombeiros civis, já o era no passado, e agora ele está dando esses microfones é onde tem voz e tem vez o bombeiro civil aqui do Distrito Federal. Então aqui é a oportunidade que o bombeiro civil tem de poder trazer as suas agruras. Né? Se ele já o faz, condição de presidente da associação, imagino que ele não faria no sindicato. Essa é a nossa expectativa, né? Que o trabalho do Lima seja reconhecido pelos bombeiros civis do Distrito Federal, pelos filiados ao sindicato, ao CID Bombeiros do Distrito Federal, porque o Lima é um cara muito preparado, Topal. Ele é formado em Direito também, é um homem experiente, né? Um homem que tem uma qualidade e uma profundidade de conhecimento da profissão. Ele exerce a profissão de bombeiro civil. Hoje ele está lotado na Confederal, né? Que é uma empresa lá do deputado Eunício, né? Exato. Que é o seu colega de trabalho, exatamente, que é o proprietário da Confederal e hoje deputado pelo Ceará, está atuando junto com o doutor Paulo. E eu acho que seria interessante, a gente sabe da existência de uma frente parlamentar lá no Congresso Nacional que envolve esses temas de bombeiro civil. É uma frente um pouco patronal, muito patronal também, e eu acho que deveria ter uma participação mais laboral também nessa frente. O senhor, como sendo um defensor do trabalhador bombeiro civil, o senhor acha que seria interessante uma atuação do senhor como parlamentar nessa frente para defender esses interesses? Sem dúvida nenhuma. Uma das atividades parlamentares é a criação de frentes e participação efetiva dela. Também não adianta criar uma frente e ela não se reunir nunca, ficar só no papel. Então, mesmo agora, eu sou coordenador da frente parlamentar em defesa dos secretários parlamentares e comissionados, atividade que eu exerci aí por mais de 30 anos. Lá também eu fui da Associação dos Secretários Parlamentares, também fui vice-presidente do sindicato. Doutor Paulo, o senhor não sabe o tanto que esses bombeiros têm sofrido aqui em Brasília e no Brasil. Ele é contratado por uma empresa, claro que nós temos que ver o lado da empresa também, mas também teríamos que olhar um pouquinho mais para o trabalhador, porque o que acontece? Se você que está ouvindo aí agora, você assume o seu emprego, você precisa pagar as suas contas, você quer comprar um carro, quer comprar uma casa, então ele tem que ter um tempo para poder se organizar. E às vezes mal assume a profissão, fica 1 ano, 2 anos e é colocado na rua pela empresa, utilizando, obviamente, o regramento da CLT. Então a gente tem contestado muito isso aqui e temos analisado muitas duas perspectivas, tanto a patronal quanto a perspectiva laboral. Eu tenho observado na legislação sueca, eu estou até indo um pouco mais longe, e na legislação sueca, da Suécia, você tem uma segurança nas empresas privadas conforme um tempo que você fica. Quanto mais tempo você fica, mais difícil é te demitir. Qual é a questão que eu pergunto ao senhor? Seria interessante, não sei, sob a sua ótica, de que as demissões dentro da seara do Bombeiro Civil observasse um procedimento, pelo menos para poder garantir um emprego, alguma coisa, um processo administrativo, algo nesse sentido? O que o senhor acha que deveríamos fazer? Nós temos uma legislação, né, a CLT, da época ainda da ditadura Vargas, ou seja, esse ano vai completar 80 anos da CLT, que evidentemente naquele primeiro momento foi uma legislação importante, mas passado 8 décadas, muitas coisas ficaram caducas, teve que ter uma readaptação, nós já tivemos várias alterações ao código. Você veja aí, inclusive, em relação ao trabalho intermitente, que foi uma inovação, e também sempre tem essa celeuma, esse tabu, essa polêmica em relação à questão da demissão motivada ou também demissão imotivada. Nós temos aí manobras fiscais, manobras contábeis, muitas empresas dormem de um dia com um nome e no outro dia tem outro nome. Né? Deixando dívidas, deixando principalmente passivos trabalhistas. Muitas vezes nós temos aí licitações com 3 empresas, sendo que 2 pertencem ao mesmo dono, utilizando-se, obviamente, acerolas,
Sabe o que são acerolas? Não, eu conheço como frutas. Não, é porque a acerola vale 20 vezes um laranja, então não é nem um laranja, né? É uma acerola. Isso faz com que nós tenhamos na prática uma instabilidade muito grande, muitos trabalhadores, não só os bombeiros civis, mas de outras categorias, dormem empregados, e no outro dia tem a triste notícia que a empresa que ele trabalhava simplesmente sumiu, desapareceu do mapa, não existe mais, fecharam, o dono vai para o exterior e deixa aí as dívidas e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Lá nós temos na Câmara a Comissão do Trabalho, que é a Comissão de Serviço Público, da qual eu faço parte, e evidentemente, a todo momento, esses discursos, esses projetos são debatidos lá. Evidentemente, nós temos a questão patronal, né? Nós temos a questão das confederações, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, do Trabalho, assim por diante. E, evidentemente, também tem as centrais sindicais, as federações, as associações, e, evidentemente, quando a gente é criança, tem aquela brincadeira da corda, fica uma equipe de um lado puxando a corda e fica do outro. É o cabo de guerra. Cabo de guerra, exatamente. O famoso cabo de guerra. Evidentemente, no cabo de guerra, quem tiver mais força, quem tiver mais resistência, quem tiver a estratégia, a tática correta, consegue êxito. E lá, naquela casa não é diferente. Não é? Ou seja, por isso que é importante as categorias, não só os bombeiros, mas todos, acompanhar o trabalho do deputado, pressioná-lo, questioná-lo, muito importante isso, porque nós estamos vivendo uma época de esquizofrenia social das redes sociais, as coisas mais absurdas. Que um dia teve uma manchete, até lhe mostrei, era assim: professor Paulo Fernando assina requerimento da CPMI de 8 de janeiro e um deputado goiano retira a assinatura. Eu recebi diversas mensagens reclamando por que eu retirei a assinatura. E não tinha retirado a assinatura? Não, quem retirou foi um deputado de Goiás, mas as pessoas não sabem ler, não sabem interpretar, e o pior, nem aperta o botão, o clique, para ler o teor da matéria. E aí você tem que ficar se explicando: olha, gente, eu não retirei a assinatura não, ao contrário, eu assinei. E na nossa época, nós comumente comprávamos o jornal para saber as notícias, jornal impresso, né? Domingo era sagrado. Eu sempre lia. E agora, né, o jornal, infelizmente, só é utilizado para os pets, né, para os animais. Então, Paulo, seu gabinete está aberto ao Bombeiro Civil? Então, sempre recebi lá uma comitiva. Na semana passada, o café da Câmara é bom. Né? É bom o cafezinho? É bom, tem os eu não estou tomando mais café. Tem os biscoitinhos, tem umas balinhas lá também. E, evidentemente, com a nossa assessoria, nós vamos trocando ideias, né, acatando, colhendo as sugestões, que isso é muito importante, para que possamos, então, fazer um trabalho bem profícuo. Professor Paulo e deputado, só estou aqui fora aqui do ar, aqui, porque hoje eu estou como técnico, né, somente porque houve os empecilhos normal, né, infelizmente, mas aí está aberto o convite para o senhor ouvir novamente. Eu estou por fora da câmera, mas eu quero fazer o convite novamente para que o senhor possa vir, para que seja de acordo com o que nós esperávamos, né, doutor Yuri? E queremos agradecer para o senhor. Eu quero agradecer, eu estou aqui por fora. Hoje a entrevista é com o doutor Yuri. Fique à vontade. É um prazer, alegria. Estamos caminhando já para o final, né? O deputado tem um outro compromisso, já estamos aí em 20 horas e 50 minutos. Mais 10 minutinhos. Mais 10 minutinhos é uma maravilha. O doutor Paulo Fernandes sempre é muito agradável. Doutor Paulo, o senhor não leva esse pronome de professor Paulo Fernando de graça, não. Por que professor? Então, quando eu vou preencher uma ficha, tem lá profissão. Eu poderia colocar advogado, profissão que honradamente nós desempenhamos, poderia colocar jornalista, poderia colocar servidor público, até deputado federal, mas eu tenho orgulho de colocar professor. Atividade que eu exerço desde a tenra juventude, não é? Ou seja, há mais de 30 anos na sala de aula, dando aula de regimento interno da Câmara, regimento interno do Senado, processo legislativo, direito constitucional, direito eleitoral, atualidades, por aí vai. Dando aula em cursos preparatórios para concursos mais renomados do país e dando aula também em faculdade. Então, eu tenho muito orgulho dessa profissão,
que era também a profissão da minha saudosa mãe e de muitos parentes, muitos antepassados. Então, uma família que tem uma tradição no magistério, uma família que tem a tradição na cultura, né? São vários diversos escritores. Então eu utilizo esse nome parlamentar, professor, que foi o mesmo nome que eu adotei na campanha eleitoral. Tenho muito orgulho de ser professor. É uma honra, né? O professor É um fato curioso, Yuri. Quando eu fui educação. tomar posse na Câmara dos Deputados, uma funcionária foi colher a minha digital, né? Que eu voto lá agora é na digital. Ela veio assim com os olhos marejados. Eu falei, o que foi? O que você tem? Ela disse-me, você foi meu professor para o concurso da Câmara e eu passei. Sou sua eleitora e agora estou tendo a oportunidade de dar-lhe posse. Aí ela começou a chorar e eu também. Foi uma emoção muito grande. E onde eu vou, eu sempre encontro, né, ex-alunos. Sempre em diversos órgãos, nas repartições, na rua, nos lugares. E eles sempre me chamam, professor Paulo, né? Fica aquela marca na vida da pessoa, né? Deputado professor Paulo Fernando está aqui hoje com a gente aqui no nosso programa Radar 901, 20 horas e 52 minutos, ele nos cedeu mais um pouquinho de horário, né? Aí eu faço a pergunta, por que é 901? Eu explico? 901 é porque nós temos a lei 11.901. Então pegamos o 901, que ficou assim uma dicção boa, colocamos. Então ele faz menção à legislação que regularizou a profissão e reconheceu a profissão do Bombeiro Civil do Brasil. Então, bacana. Radar 901, que é transmitido pela TV Bombeiro Civil, a única do Brasil que hoje tem um programa. E no Instagram e no YouTube também, né? Exatamente. Inclusive os programas serão colocados, já estão disponíveis, daqui a pouco será, chama Levanta a Live, né? Ficarão disponíveis à disposição de todos para que possam acompanhar. A Leonise mandou um abraço para você aqui, falou que você é muito bom, viu, professor? Obrigado. Fernando? Muito bom. Um abraço para o Avelar, a Leonise Avelar, um abraço para o Rafael, o Evilásio, está sempre com a gente aqui, uma galera. É muita gente. Hoje eu não falei o nome de todos, né? Tem o Denilson, tem o Alesson, hoje tem muita gente aqui. Hoje está dando aqui um ibope bom para a gente aqui, viu, pessoal? Muito obrigado aí pela presença. É sempre uma alegria estarmos ganhando o coração aqui da galera também. Mande seu coração, mande seu alô. Professor Paulo Fernando, nós sabemos que, e vou voltar aqui na questão do Lima Bombeiro de novo, que ele tem tido uma luta muito grande para manter essa categoria unida, né? E tem enfrentado alguns contratempos com aqueles que querem dividir a categoria. O senhor acha que eu vou lhe fazer uma pergunta, até meio suspeita, mas o senhor fica à vontade para responder como quiser. O senhor acha que o Lima hoje estaria preparado para assumir o Sim de Bombeiros do Distrito Federal numa eventual eleição e ele ganhando essa eleição? Eu acho que a juventude é muito bom, mas a experiência conta muito. Então, a experiência dele, não apenas na categoria, mas esses anos todos, defendendo os interesses por meio da associação, sabendo dos problemas internos dos sindicatos, eu acho que ele tem toda a legitimidade e todo o preparo para conduzir o sindicato uma eventual vitória nas próximas eleições. A gente torce para isso, estamos aqui não apenas na condição que fui no passado de advogado, mas na condição de parlamentar, estimulando, né, incentivando, e para poder tomar posse no cargo de deputado, eu tive que perder 3 outras eleições. E muita gente no caminho falava, desista, para com isso, fica como assessor, fica dando mal, vai exercer advocacia. Outros falavam, por que você não se candidata a deputado distrital, que é mais fácil? E provavelmente seria realmente, mas eu tinha um foco, eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho. E aí, caríssimo Lima, só no dia da minha posse é que eu pude confidenciar algo que eu tinha desde os meus 18 anos, quando eu fui tirar minha carteira de identidade. E na minha assinatura tinha um D. Né? O nome é Paulo, obviamente começa com P, mas tinha-se um D. E aí eu revelei finalmente que esse D, desde os 18 anos, era D de deputado, que era o apelido que eu tinha na escola e na faculdade. Então eu alimentei isso, demorei muitos anos para poder alcançar, mas acho que isso é importante, né? A pessoa que não tem sonhos, ela não tem aspiração, fica uma vida sem graça, insossa. Não? Isso é uma das causas também de grande frustração na juventude. Você tem que elencar, colocar no papel
Quais são os seus projetos para o ano de 2023? Como você se vê daqui a 5 anos? A nossa vida são ciclos de 5 anos. De 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 25. É o primeiro ciclo. Depois de 25 a 50, depois de 50 a 75, se você tiver a graça de viver mais, tudo bem, já está no lucro. E você vai colhendo. Então, caríssimo Lima, veja como estava a sua vida 5 anos atrás. Diminui mais, há 10 anos atrás. E você vai ver que você está colhendo isso hoje. Então, sorte e tudo aquilo que você plantou nesses últimos anos aí em defesa da categoria, obviamente chegará um dia que você colherá frutos. Mas não é fruto bichado no pé, não. É fruto saboroso. Fruto bom, né? Fruto bom. O Tarta manda um abraço para o senhor, está muito emocionado aqui com a sua entrevista, e ele diz que a sua participação nessa live tem uma importância muito boa. Ele manda também alguns questionamentos sobre mandatos passados, sindicatos. Eu diria a você, Tarta, já respondendo aqui pelo Dr. Paulo, que estamos juntos, né? Eu acho que esse trabalho que ele está realizando... É olhar para frente, né? Você ficar olhando só para o retrovisor, passa. Não consegue, né? Olha para o frente. Presente é uma dádiva, por isso que o nome é presente, né? Exato. No futuro, a gente colhe o que plantou agora. Né? Sem dúvida nenhuma. Né? Ser uma pessoa focada, ter a estratégia certa e estar do lado das pessoas certas. Né? Eu tenho uma filosofia de vida que gente ranzinza, gente que fica murmurando, gente mal-humorada, só anda para trás. Deixe de lado. Né? Outra coisa importante que eu aprendi com o Dr. Nézio, inclusive, que só a pessoa inteligente tem humor. Então, quem é mal-humorado, né, muitas vezes é evado de uma certa dose de inteligência. Então, pessoas cercadas de pessoas de bom propósito, pessoas tementes a Deus, pessoas que pensam não apenas na categoria, mas no bem comum de toda a sociedade. E eu acho que com isso, com esse elenco, né, evidentemente os resultados serão positivos. Sem dúvida nenhuma disso. Estamos encaminhando aqui para os 2 minutos finais. Vou fazer mais um questionamento ao senhor. Posteriormente, o senhor já pode fazer suas considerações finais. Eu quero só lembrar a todos, primeiro agradecer a todos, que é uma maravilha. A live hoje está estourada, como diz no linguajar das redes sociais, né? Agradecer a presença de todos que disponibilizaram o seu tempo para estar aqui hoje nos assistindo com o deputado. E lembrar, deputado, esse rapaz que está aqui na nossa frente, o Lima Bombeiro, que não está aparecendo, mas ele está aqui, é o homem que mais toma processo que eu conheço. Qualquer coisa que ele fale, ele toma um processo do Síndico de Bombeiros DF, quer seja alguma argumentação, quer seja alguma coisa. Acho que quando você começa a incomodar, no sentido bom da palavra, não é incomodar para prejudicar, é incomodar no sentido de querer unir a categoria. Então, quando ele começa a trabalhar nessa sistemática, nessa linha, eu acho que o Bombeiro Civil pode esperar coisa boa aí do Lima, né? Esse é um dos aspectos da tirania, né? Toda vez que temos autoritarismo, uma das características é o cerceamento, é privar as pessoas de exercer a sua liberdade de consciência, a sua liberdade de expressão. Então, eu acho que o Poder Judiciário deve ser realmente provocado quando há maculação de direitos, porque a pessoa realmente foi difamada, foi injuriada, foi caluniada, foi cometida algum crime, mas apenas por divergências políticas, divergências ideológicas, divergências de postura. Eu acho que isso é muito lamentável, a pessoa ser processada, até mesmo porque isso causa custos à sociedade, né? Perde tempo o funcionário da justiça, eventuário, o Ministério Público, o juiz, o oficial de justiça, o sistema de informação, de informática do tribunal e outras causas que são mais relevantes poderiam ser julgadas primeiro. Então, né, no papel também de advogado, né, eu lamento que outro colega assine a petição, muitas vezes, dessas ações que, na maioria das vezes, ou se não ganham uma inépcia inicial, são desprovidas ou são sumariamente arquivadas. Como tem acontecido, o Lima tem sido absolvido em praticamente tudo, né, nesse trabalho que a gente tem feito. Dá trabalho, viu, Lima? Não é brincadeira, não. Mas ele continua, isso que o senhor falou, é o bom humor, olhar para frente, acreditar nesse sonho e acreditar que ele pode melhorar a categoria dele. Suas considerações finais? Eu agradeço o convite da associação, cumprimento
toda a categoria dos bombeiros civis, cumprimento meu diletíssimo amigo, que é quase um irmão, Dr. Yuri, todas as pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo e, obviamente, as pessoas que nos assistirão a posteriori, já que a entrevista ficará nas redes sociais. Dizer que eu me coloco à disposição não só dos bombeiros civis, mas de toda a população do Distrito Federal, nos seus anseios, nas suas necessidades, e acatar as críticas, que é uma coisa importante, ser humilde. A humildade é uma coisa muito preciosa, né? Eu primo muito pela humildade e pela gratidão, né? Quem é soberbo, quem é ingrato, geralmente não costuma prosperar. Pedir às pessoas que acompanhem o nosso mandato por meio das nossas redes sociais, Paulo Fernando DF, ou entrar no site da Câmara dos Deputados, câmara.leg.br, clica lá, Professor Paulo Fernando, e ali você poderá acompanhar não apenas os meus projetos, mas os pronunciamentos quase que diários que eu faço na tribuna da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, deputado professor Paulo Fernando, muito obrigado ao Lima, é um prazer. Muito obrigado, no fundo do meu coração, a todos vocês que participaram dessa live hoje, desse nosso programa aqui, tanto ouvindo, né, como participando como telespectadores. E eu sempre deixo uma mensagem no final para a nossa reflexão, para o final de semana, para o próximo programa. E eu tenho uma aqui para deixar para vocês dois, para o Lima, para o deputado professor Paulo Fernando, e deixar para todos que estão nos ouvindo. Essas são as minhas palavras, para encerrarmos. Cada um de nós é responsável por seus atos. Por que vai desanimar pelo que os outros fizeram a você? Quem tem você que ver com isso? Siga em frente, ainda que o mundo inteiro esteja contra você. Você há de vencer, mesmo que fique sozinho. Continue sem desânimo, porque você é o único responsável por seus atos. Um grande abraço a todos, muito obrigado a todos. Obrigado. É um prazer estar aqui. Falando que essa leitura foi feita do Minutos de Sabedoria. Exato, é o meu livrinho secreto. De Pastorinho, mas tem que falar sempre o autor, né? Tem. Estamos sempre contando aqui, Minuto de Sabedoria, um livro. E repetir a nossa rede social, Paulo Fernando DF. E se você quiser lá nos visitar, Gabinete 328, no anexo 4, na Câmara dos Deputados. Portas abertas para o bombeiro? Portas abertas a todos, não apenas os bombeiros. A todo o Distrito Federal, né? Um abraço. Todo o Brasil. Muito obrigado a todos, é um prazer. Quer falar alguma coisa, Lima? Não? Lima, fique com Deus. Senhores, até o próximo programa. Um grande abraço, paz e amor para todos nós.